meus amigos, olá, minhas amigas, estamos de volta para mais um episódio do ABDT Memória Viva. Este é um programa da Academia Brasileira de Trabalho que tem por finalidade mostrar à comunidade jurídica nacional e internacional os grandes membros que compõem o nosso sodalício. E eu tenho hoje a honra, o prazer, o privilégio de entrevistar uma das nossas confreiras mais queridas e que tem uma grande história na Academia Brasileira de Trabalho. Minhas senhoras e meus senhores, tenho aqui a satisfação de receber a nossa confreira Maria Luísa Gama Lima. Minha querida Maria Luísa, que bom recebê-la no ABDT Memória Viva. Meu querido doutor Rodolfo, é uma alegria imensa. Posso dizer que, inclusive, me sinto bastante honrada de estar fazendo essa nossa conversa aqui, que há tanto tempo tentávamos marcar por uma série de outros problemas que não foi possível. Uma alegria muito grande poder estar aqui e compartilhar, né, com você e com todos que vão nos assistir um pouco da memória viva da academia, que de alguma forma eu possa contribuir, né? Um momento E eu, muito especial. e eu não tenho dúvida que você pode contribuir e muito. Mas, meus amigos e minhas amigas, nós vamos ter aqui a oportunidade de conhecer um pouco mais a nossa estimada confreira Maria Luísa Gama Lima. Então vamos começar os dados biográficos. Minha estimada Maria Luísa Gama Lima, eu quero saber um pouco da sua história. Onde você nasceu, onde você teve seus ensinos fundamentais, seus cursos básicos, um pouco da sua história dessa menina bonita da nossa academia. Meu querido amigo, emocionada. Olha, eu sou carioca, né, nasci no Rio de Janeiro, quando então não era ainda Rio de Janeiro, né, posteriormente é que houve a fusão, né, o antigo estado da Guanabara. Eu sou, então, carioca, como eu já disse, nasci aqui no dia 2 de maio, né, filha caçula de uma família de 5 filhos, e como era o perfil na ocasião, eu fui naturalmente estudar num colégio de freira, Colégio Santos Anjos, onde fiz a minha formação na época do ginásio e do clássico, e me identifiquei muito, é, sempre obtive os melhores resultados, sem qualquer falsa modéstia, até porque eu sempre tinha uma preocupação, né, de fazer o que eu fazia da melhor forma possível. Isso aí é um dado positivo, mas também representa, muitas vezes, um ônus para a gente na nossa vida afora, quando a gente quer sempre fazer o trabalho perfeito. Mas na minha fase escolar, realmente, na época de colégio, eu fui a primeira de turma em todos os anos da minha vida, concluindo com todos os maiores prêmios do meu colégio, era óbvio, né? Grande alegria de minha família e toda uma expectativa. Ao terminar o curso, né, na realidade, na época era um curso clássico, eu tinha um objetivo, eu queria fazer a faculdade de Direito e também tinha um projeto de fazer é, diplomacia, né, Instituto Rio Branco. Naquele primeiro momento havia esse projeto. À medida que eu entrei na faculdade, passei para a faculdade de Direito, né, então, a UFRJ, né, que era a Universidade Nacional, e cursei lá meus 5 anos, e naquele momento, por uma série de fatores, e é o que ocorre, eu acho que em 95% de todo estudante de Direito que sonhou em algum momento em seguir para a diplomacia, é que a gente vai adequando a uma outra realidade, e aí o projeto, realmente, de diplomacia ficou para trás, e me identifiquei com a Faculdade de Direito, né, e tive professores excelentes, foram 5 anos muito importantes. A minha turma até hoje ainda se encontra, ainda que com muitos anos, né, nós fizemos agora, em 2023, fizemos 50 anos de formado, foi uma grande alegria para todos nós que ainda podemos nos encontrar, né, relembrar todos os colegas. Então, fiz a faculdade, concluí a faculdade. Ao concluir, já me submeti a uma pequena prova, já que, né, que foi o concurso para ser oradora, e aí, depois de uma série de complicações em 2 concursos, eu fui escolhida a oradora da minha turma, e aí fui a oradora da formatura. E o direito entrou depois da formatura, porque eu já trabalhava na IBM, trabalhava numa atividade administrativa, e houve uma oportunidade de fazer prova, então logo eu me formei, para advogado da IBM. Era uma abertura ao público, e eu me candidatei internamente. Foi uma prova muito disputada, porque foi a primeira vez na história da IBM Brasil que ela abriu vaga para o então departamento legal.
posteriormente se transformou em departamento jurídico. E tive a sorte ou a competência, né, ou ambos, porque havia muita gente competente, mas eu fui aprovada e assim eu passei a ser advogada da IBM. E ao mesmo tempo em que eu passei a ser advogada da IBM, eu estava também fazendo o meu curso de pós-graduação lá na UFRJ, que foi um curso que reabriu, tinha sido fechado na época do fechamento da faculdade e retomaram naquele momento, e aí eu fiz um mestrado, fiz uma pós-graduação. Não chegou a ser um mestrado, fiz uma pós-graduação. E me dediquei à advocacia empresarial durante praticamente uma parte enorme da minha vida, na atuação preventiva de uma empresa em que realmente eu tive a sorte e a felicidade de integrar no momento em que ela era considerada, se não a melhor, uma das 5 melhores empregadoras do Brasil, a ponto de que em diversas oportunidades, conversando, né, com juízes do trabalho, todos eram unânimes em dizer: a IBM não tem processo. Só a questão da subsidiariedade que começou a surgir ao meio do caminho. Então, realmente, eu integrei uma empresa que tinha como política se antecipar aquilo que ela ofereceria aos seus empregados. E isso daí envolvia uma atuação muito grande da advocacia trabalhista, porque tínhamos que examinar o que estava sendo oferecido, até porque, dentro das normas do nosso país, o que não estamos obrigados a oferecer o que não está na lei. Mas no momento em que nós oferecemos, aquilo passa a integrar o contrato de trabalho, não mais podendo ser suprimido. Naquele momento, esse era o regulamento que valia de forma inquestionável e irrefutável. Então, era um trabalho bastante desafiador, porque eram muitas solicitações e realmente me saí ao longo da vida com bastante alegria, era muito trabalho, mas me sentia sendo desafiada a cada questão, porque muitas vezes os colegas com quem eu tentava interagir não tinham ainda vivenciado nada semelhante. E aí, a partir de um momento, nesse caminho, né, da advocacia empresarial na IBM, alguns colegas, advogados de outras empresas e até advogados de escritório que atuavam em defesa de empresas, ligavam para conversar comigo e perguntar como estava sendo solucionada aquela questão, qual o tratamento que a empresa estava dando. Então, isso daí dava aquela sensação de estar sendo, né, um arquiteto de um arcabouço, de um prédio, ou um engenheiro de uma grande obra, que era o que aquela empresa representava naquele momento, né? Então, na parte de trabalho foi assim. Um determinado ponto dessa minha caminhada, eu considerei que o meu projeto ele teria que se projetar, né, sendo redundante. O que eu sonhava fazer tinha que ultrapassar os limites do contrato de trabalho. De que maneira? Eu sabia exatamente que o meu trabalho era assessoria trabalhista, que haveria um momento que seria aquele ponto, né, de inflexão, um momento em que eu tenho que mudar meu horizonte. E aí eu comecei a traçar um projeto que seria sair da empresa, um momento que não estava ainda definido, mas que estava planejado, e me dedicar ao estudo para fazer concurso para a magistratura do trabalho. Então, naturalmente, você pode imaginar que foi, né, uma coisa extremamente ousada, porque eu deixaria de integrar uma empresa que me dava uma série de benefícios, me pagava um salário que era consistentemente relevante, eu tinha a família para sustentar, 2 filhas, e era eu comigo mesma. Então, foi necessário construir tijolinho por tijolinho até o momento em que a coragem surgiu de uma oportunidade, de um programa de desligamento que a empresa estava oferecendo. Eu pedi o programa, que eu não era público-alvo, mas eu fui ao presidente da empresa e pedi, porque eu queria me dedicar àquele projeto, que era estudar o quanto necessário para que eu pudesse atingir o meu objetivo, que era passar para a magistratura do trabalho, prova essa que você sabe tão bem quanto o que representa em termos de dedicação integral, 7 dias na semana, 24 horas por dia, né? E assim tracei, assim fiz, saí da empresa e me tranquei dentro de casa e 7 dias na semana, de 8 a 10 horas por dia, durante 18 meses, eu me dediquei até
passar no concurso que eu estava fazendo, que foi um concurso demorado, por isso os 18 meses. E assim passei no primeiro lugar da minha turma para o Tribunal Regional do Trabalho, para a juíza do trabalho substituta da primeira região. Tá? Então, realmente, E por que essa paixão pela magistratura? porque o direito do trabalho, como é que eu digo? Ele é uma paixão, né, Rodolfo? Ele é uma paixão. E eu sinto isso, e isso para mim representa muito, porque ao longo do caminho, né, depois trabalhei um período, depois me aposentei, fiquei um tempo sabático, digamos assim, sem uma atividade profissional direta, até retomar, começando com aulas na Universidade Cândido Mendes, no campus da Tijuca, e aí foi uma sucessão de turmas e mais turmas, e até o momento em que considerei que também essa fase da minha vida eu já tinha, né, digamos assim, satisfeito. Foram muitos e muitos alunos, muitos e muitos amigos, e você, como professor, sabe perfeitamente o que isso representa, né? A hora em que a gente entra numa sala de aula e que a gente consegue fazer com que os nossos alunos entrem num trem-bala e façam uma viagem com a gente no tema que a gente apresenta. E era exatamente, eu não tenho dúvida que esse é o seu estilo, né, de magistério, e era, e sempre foi o meu, né, o ensinar com muito amor. E ao ensinar com muito amor, a gente toca os corações mais insensíveis. É Então, houve verdade. alunos que eu via que era aquela dificuldade de prestar atenção na aula e que passaram anos e um dia cruzo com eles na Justiça do Trabalho. E aí ria, diz assim, nossa. Então, realmente, a gente faz com tanto amor que a gente acaba contaminando, não, mas passando esse amor para os outros que também se apaixonam pela nossa matéria, né? É verdade. E como é que a Academia Brasileira de Direito do Trabalho surgiu em sua vida? A academia, ela surgiu realmente no momento bem inicial da minha vida, porque o professor Albino Lima, que era meu professor na faculdade, um professor muito querido, e que tinha uma relação assim muito próxima, e como eu era uma excelente aluna, com resultados realmente dentro daquele meu contexto, né, de que tinha que fazer muito bem feito, e ele, num determinado momento, ele estava envolvido na criação de uma academia de direito do trabalho. Ele buscava integrantes que ele considerava que preencheriam o que se esperava. Óbvio que nós falamos de grandes nomes do direito do trabalho, os quais sempre foram alvo da minha maior admiração. Mas, ao mesmo tempo, havia também uma procura de jovens com potencial. E assim, entrei eu, entrou Antônio Carlos Bento Ribeiro, já falecido, inclusive, um colega nosso muito querido, e outros poucos que entraram naquele momento da criação da academia. Então, eu sou, de fato, uma acadêmica fundadora da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, originariamente a Academia Nacional de Direito do Trabalho. É, É uma academia que realmente era muito importante, mas que, por mais estranho que pareça, ela, dentro da realidade em que eu trabalhava, dentro da empresa, ela não tinha qualquer ressonância, porque na empresa, dinâmica empresarial, título não tem qualquer, digamos assim, qualquer destaque, né? Você é o profissional competente, você vai fazer o seu trabalho, você vai apresentar o seu resultado. A titulação, é óbvio, levou você até ali, mas dali para diante é o sistema do seu trabalho, do mérito do que você produzir, que vai conduzir você à frente. E apenas quando eu estava, quer dizer, participava da academia, mas a academia, naquele primeiro momento, ela pouco ficou no Rio, na realidade ela ficou em São Paulo, basicamente quase que o tempo, praticamente todo, até as gestões mais recentes que começaram a movimentar a academia pelo país afora. Então, era muito em São Paulo, os eventos ocorriam em São Paulo, o Rio de Janeiro, embora tivesse um número considerável de acadêmicos, não tinha na gestão nenhuma atividade maior no Rio de Janeiro. Para não dizer que não, uma das atividades que começou a ter maior relevância foi exatamente no momento do meu concurso, quando completaram os 80 anos do ministro, queridíssimo ministro Arnaldo Susequinte, e aí a academia realizou o almoço em homenagem aos 80 anos dele. Foi a oportunidade que eu tive de ir praticamente a um evento da academia desde sua criação. Eu acompanhava as publicações, mas
não tinha a oportunidade de sair viajando, porque eu era uma empregada, né? Uma advogada empregada, ela não tem todo esse tempo do mundo, ela tem uma dedicação exclusiva à empresa, então aquela, vou viajar para um congresso, eu fui até a vários congressos, que eram também promovidos normalmente pela LTR em São Paulo, era uma participação bastante modesta da academia. Mas o primeiro evento maior foi esse, que dali para diante impulsionou, através dos gestores que entraram, que vieram realmente, né, os novos acadêmicos, dentre os quais você se encontra, né, que com seu dinamismo, que com toda a sua vontade, não vou querer enumerar, assim, enunciá-los para não cometer, digamos assim, injustiças. Mas começamos a ter, tivemos um congresso aqui no Rio de Janeiro, aí eu tenho que citar, porque foi promovido pelo nosso prezado Jorge Janot, né? Jorge Janot Filho, ele realmente promoveu um congresso aqui, e aí a academia ela começou a se deslocar mais geograficamente, começou a se ver a necessidade de ir mais aos pontos em que estariam todos os interessados, que é hoje a tônica da academia. A academia, né, tem as suas coordenadorias regionais, que promovem eventos em todos os locais em que elas se encontram, e que acho interessantíssimo, porque mais e mais estudiosos do direito, sejam estudantes de faculdade, sejam advogados, sejam colegas juízes, têm a oportunidade de participar de debates sobre os mais variados temas que são do interesse do profissional que atua no direito do trabalho. Né? Então, foi naquele momento em diante, e aí eu já estava na esfera, caminhando para a esfera pública, porque logo após eu passei, e a partir dali aí o meu envolvimento foi muito maior com a academia, indo a todos os eventos que havia e participando na gestão do nosso querido João de Lima Teixeira Filho, como integrante da diretoria, como diretora secretária, e exatamente pela nossa proximidade, e também porque fomos colegas de faculdade, né, João de Lima Teixeira Filho e Marco Aurélio Mendes de Farias Mello, nós fomos os três formados na turma de 1973 da Faculdade de Direito. Então, com o Lima, nós tínhamos essa proximidade, então, tudo que era feito da academia, eu tinha condições de participar ativamente, né? Na tua gestão, eu tentei ajudar um pouquinho, quer dizer, ajudei muito pouco, mas bem ou mal, né? Houve um episódio ali, pessoal, que atrapalhou muito, né? Realmente me tirou do ar, foi um problema na minha casa, mas você deu todo o apoio, inclusive, na sua gestão, você foi incrível. E depois, na gestão de Lima Teixeira, e aí eu fui envolvida realmente na questão das atas, dos atos, né, dos atos publicados, editais, eleições, e aí a gente entra nessa roda e passa realmente a curtir muito mais a renovação, o crescimento, né, a renovação, óbvio, sempre preservando todos que estão aqui, mas com a possibilidade de mais e mais colegas virem integrar a academia, e principalmente com essa movimentação, com esse moto contínuo de vamos a todos os pontos em que pudermos levar a mensagem do direito do trabalho, a mensagem da justiça do trabalho, né? Que é hoje o que a academia faz 365 dias ao ano, quase. É isso. E uma coisa, querida, você tem uma história de vida e uma história profissional admirável. Você é uma grande advogada, já era antes de entrar na magistratura, foi para a magistratura, voltou para a advocacia, atuou no magistério, atua e atuou na Academia Brasileira de Trabalho. Como é que, agora, como uma pergunta final de um arremate, né, de alguém que tem tanta experiência nesse campo, como é que você vê hoje o direito do trabalho ou as perspectivas do direito do trabalho para o futuro, você que atuou em tantas frentes neste campo? Hoje até, né, não cheguei a complementar, eu hoje estou na advocacia, né, voltei para a parte da advocacia, com o escritório Gama Lima Advogadas Associadas, com as minhas filhas, e mais uma parceria com uma ex-aluna minha muito querida, que é Greta Hasman, que inclusive trabalhou comigo no nosso texto, que vai sair na próxima obra da academia, e também um dos nossos colaboradores, que é o Eduardo, e o que nós consideramos? Nós estamos efetivamente enfrentando não, vendo chegar a nós um momento de uma modernização que talvez não imaginássemos que fosse nessa velocidade há cerca de, sei lá, 15 anos atrás. Então, eu considero que é importante que procuremos manter sempre à nossa frente o objetivo do direito do trabalho e o que a Justiça do Trabalho tem como missão? Garantir, né, que sejam solucionados os conflitos
garantindo, né, quer dizer, estou sendo redundante, mas assegurando que a legislação seja cumprida, que as empresas possam prosseguir e possam gerar mais empregos. Principalmente não perdendo de vista que essa fase que nós vivemos de inteligência artificial, de trabalhos por plataforma, em todas as áreas, porque nós estamos falando de trabalho de plataforma em todos os segmentos, não apenas naquela que se vê da questão do transporte. A gente está vendo um trabalho de plataforma em todos os segmentos. E eu considero que é inexorável. Isso veio e veio para ficar. Então, o que é importante é que não se perca de perspectiva nessa nossa construção diária, que vamos continuar construindo. E por isso mesmo não podemos, veja, parece uma coisa muito contraditória, não podemos desconstruir o outro lado da relação de emprego. A gente tem que garantir que haja o trabalho, que o trabalhador tenha os direitos cumpridos e que não se feche a oportunidade do trabalho. Por quê? Porque na hora em que, às vezes, o peso excessivo numa avaliação de um processo, nós corremos o risco de empurrar o empresário para uma automação. É isso que nós queremos, que ele busque a automação das atividades dele no que for possível, mas que ele não feche os postos de trabalho que nós precisamos que seja assegurado. Que, em hipótese alguma, nós tenhamos a redução desse trabalho. Então, é um desafio muito grande, Rodolfo, eu considero, mas eu não considero impossível. Eu acho que é importante que, ao mesmo tempo que a gente discuta o que é inteligência artificial, chat GPT e trabalho de tal forma, automação, os mercados que já não têm mais empregados, em que a pessoa pega o produto, passa e sai, que a gente não perca assim, a noção de que isso pode surgir, está surgindo, mas que isso também pode conviver com o trabalho humano lado a lado. E, com isso, procurando assegurar uma melhor formação dos nossos trabalhadores, procurando incentivar na formação de mais profissionais. Então, eu acho que a Justiça do Trabalho, ela prosseguirá, terá sempre maiores desafios por conta dessas modernizações. E essas modernizações não podem nem fazer pesar demais para um lado e nem demais para o outro. É o exercício do bom senso, é o exercício da necessidade de pesos e contrapesos para a gente garantir que aquele trem, né, trem-bala que seja, ele prossiga cumprindo a missão dele. Então, eu entendo que o direito do trabalho deve existir, sim, como proteção, deve se atualizar diante das novas ferramentas, dos novos instrumentos que são colocados cada vez mais à disposição para o exercício da atividade, ao mesmo tempo que a Justiça do Trabalho prosseguirá julgando as questões que venham a surgir e que deverão ser apreciadas com uma visão de este trabalho é importante, porque esse trabalhador ele pode não estar mais nessa empresa, mas há outros trabalhadores que estão lá e que dependem desse trabalho. Entendeu? A minha visão do que é necessário é um exercício de bom senso sobre como vamos dar continuidade para que a Justiça do Trabalho prossiga na missão que é buscar conciliar conflitos. E dessa forma, naturalmente, né, o que se busca, que cada dia a gente tem a impressão de ser mais difícil, buscar a paz social, né, e que é o principal objetivo que a gente tem que trabalhar em prol. Perfeito. E meus amigos e minhas amigas, nós tivemos a honra, o prazer, o privilégio de conhecer um pouco a pessoa e também o pensamento da nossa estimada confreira Maria Luísa Gama Lima. Eu quero convidar todos e todas para assistirem aqui no nosso canal no YouTube da Academia Brasileira de Direito do Trabalho os outros vídeos do ABDT Memória Viva com vários confrades e confreiras. Também conhecer a nossa ABDT entrevista com vários temas. A confreira Maria Luísa já também tem entrevista lá também, vários temas suscitados por ela que hoje também são objetos de entrevista, trabalho plataformizado, a questão de inteligência artificial. Vocês não podem perder e continuem acompanhando a Academia Brasileira de Direito do Trabalho e vendo o quanto nós estamos em todos os lugares, sempre buscando servir a paz nas relações de trabalho. Até a próxima. Até. Só querer